a vinda do Salvador. A esperança dos judeus através das profecias em relação à vinda de um Salvador a libertar Israel do domínio grego-romano tornou notória em todo o território, e por não saberem exatamente a época prometido, mataram o ungido, por falar em ser filho de Elohim, e resgatar de volta o conceito da lei, o amor, e também, por causa dos surgimentos de muitos falsos profetas da parte dos gregos. Contudo, nasceu para os seus, e os seus não quiseram. Aos que moravam em Jerusalém, decidiu salvar os pecadores, ou melhor, as ovelhas perdidas da casa de Israel da dispensação desde o tempo de Esdra e Nehemiah, SL 119, 175, 176, MT 10, 6, MT 15, 24, LC 15, 4, 10, veio mostrar ao povo através de sua pregação um novo conceito de salvação, a celestial, que haverá muitas moradas. João 14, 2, para isso, deve nascer de novo, produzir fruto digno de arrependimento. MT 3, 8, 10, da água, batismo nas águas para perdão dos pecados. MT 13, 11, 12, e do Espírito, batismo com Espírito. MT 3, 16, LC 3, 16, para produzir fruto digno, o amor, para a salvação. GL 5, 22, 26. Porém, como promessa, daria o Espírito do Criador em ajudar a converter dos maus caminhos, andar acima da lei, mediante a graça, o perdão, devidamente que algo estava para acontecer citado pela profecia de Daniel, a destruição da etnia judaica por Roma, que daria fim do poder, Tanakh, e do povo santo, extermínio, mudaria os tempos e a lei, e jogaria a verdade, a palavra, por terra e fará prosperar o engano para todos virem adorar o elemento abominável, Zeus, através de Roma papal com a imagem de Cristo. Hoje, dizer que estejam à espera do Mashiach é pura ignorância. Sendo conhecedores do livro sagrado e das profecias, manejam muito bem o hebraico em seu livro histórico e religioso. Os judeus de hoje sabem que veio, mas não comentam. É preferível opinar para o Velho Testamento devidamente, que envolve vários fatores decorrentes de Roma. Sabe-se que o Conselho Religioso de Israel compõe de grupos de teológicos de diversos países, incluindo os judeus. Os mesmos não têm dúvidas. O que implica é a transliteração do nome para o grego, que se apresenta como blasfêmia para a língua hebraica. Por causa disso, muitos não deram importância. E o calendário das profecias, válido para o Criador, é o hebraico, e para que as evidências se aproximem, veremos através do calendário romano feito pelo Papa Gregório. A mãe do Salvador ficou grávida aos 9 meses e teve a criança dentro do ano 1 AC. No decorrer do ano Marco 0, completaria 1 ano de idade. O reinado do rei Herodes ocorreu entre os anos 73, 1 AC. MT2, 1, como consta alguns relatos. Alguns meses depois do Marco 1 AC, morre. No ano de 29 DC, com quase ou completaria 30 anos de idade, foi batizado nas águas e ungido pelo Espírito, no 15º ano do reinado de Tibério César, como o segundo imperador romano pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. MT3. 1, 21 e 22, 23. Seu reinado foi entre 14 a 37 BC. O profeta Daniel é a chave de tudo para explicar esses acontecimentos. DM 9, 23 a 27, sobre a saída da ordem a um Messias, as 70 semanas, as 7 semanas, e 62 semanas, terminando no ungimento do Messias, e depois ele seria cortado, o nome proibido, e nada existirá dele para ser adorado. JR 11:19. O que aconteceu na realidade prevista para aquela época. Calcularemos os eventuais acontecimentos. Daniel 9, 23, 24. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, pois és muito amado.
Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, Santo dos Santos, o Salvador. Veja o relato real e verdadeiro que estava obscuro para muitos sem poder entender, e preste bastante atenção como a lei da punição era rigorosa para cessar o pecado e mantê-los santos. Daniel 9, 23, 24. No começo das tuas orações saiu a ordem, determinação divina, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a mensagem e entende os acontecimentos. 70 semanas estão decididas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer parar o crime, para dar fim à transgressão da lei e para penitenciar a maldade, e trazer a autoridade eterna, e fechar o conhecimento e a predição, e para ungir, com espírito, o Santíssimo, Santo dos Santos. Percebeu por que Moisés aplicou mandamentos com punição severa sobre o povo. De fato, fazer cessar o pecado, que estava demasiadamente levando à destruição da nação judaica, como crimes, adultérios, prostituições, homossexualismos, roubos, idolatrias, intrigas, discórdia, etc. Aplicou por ordem divina as opostas dos 10 mandamentos, que é o amor, fazendo o povo ter temor, em buscar paz consigo mesmo, e com o próximo, levando-o a obedecer e andar conforme os santos. Na análise foi decididas, 70 semanas sobre o povo de Israel na implantação da lei severa oposta dos 10 mandamentos para que obedeça e ser um povo santo. Veja, para fazer cessar a transgressão, o crime, dar fim aos pecados, transgressão da lei dos 10 mandamentos, expiação da iniquidade, penitenciar a maldade, trazer a justiça eterna, trazer a autoridade eterna, selar a visão e a profecia, fechar o conhecimento e a predição, ungir, com espírito, o Santíssimo ou o Santo dos Santos. O próprio Messias, pelo livro de Daniel, alertava o povo de que a lei e os profetas duraram até João, DM 9, 24 a 27, 8, 1125, por causa do Império Romano, quis destruir o poder, e o povo santo e usaria a pólvora para pôr o engano, mudaria os tempos, e a lei para pôr e adorar o elemento abominável Deus, Zeus, a ser adorado por povos, línguas e nações, vindo assim, o Assolador, Roma Papal DM 7, 21, 25, 8, 9, 12, 9, 27. Desde então, pelo Salvador é anunciado o reino dos céus, de Elohim, e todo o homem que tinha entendimento das sagradas escrituras na época empregava forças para entrar nele. LC 16 e 16, MT 11 e 13. O mesmo veio salvar, levar ao conhecimento de como entrar no reino dos céus, seu povo santo e os da dispensação de Israel desde Esbraínémia, que se encontrava em pecado. A implantação da punição foi para fazer cessar o pecado do povo, que estava entronizado em uma cultura pagã babilônica. Trouxeram consigo costumes pecaminosos como crimes, relações sexuais antes do casamento, roubo, assassinato, homossexualismo, prostituição, festas carnais, músicas carnais, idolatria. Não havendo diferença deste mundo que vivemos em relação ao pecado daquele povo, hoje por se tornar tão comum que não é, no meio da sociedade. Será que o Messias veio abolir a lei como diz muitos estudiosos da palavra? Será que ele quer um mundo cheio de pecado, com roubos, assassinatos, prostituições, sendo que ele e o Criador são um? De maneira nenhuma. Seja fiel à palavra e mentirosos os que pregam tais erros.
Se a lei é abolida, então não existe pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. O que punia no mundo judaico não eram os 10 mandamentos, mas as suas opostas conhecidas como olho por olho, dente por dente. Veja o exemplo. 10 mandamentos: não matarás. DT 5:17. Olho por olho. Oposta: aquele que matar alguém certamente morrerá. LV 24:17. Você entendeu? O que pune não são os 10 mandamentos que ensina a praticar do amor em seu resumo. DT 5 e 6 LV 19:18. Mas as opostas, conhecido olho por olho, dente por dente. A profecia dada a Daniel veio preditar a implantação da lei para tornarem santos por 490 anos, com a reconstrução da cidade e também do templo, e com a vinda do Messias para ensinar como entrar no reino dos céus, que, depois de sua morte, aconteceria a destruição total da cidade e do povo santo por Roma sacerdotal ao tirar a paz e fazer prosperar o engano na intenção de exterminar com a etnia judaica ou forçar a adorar a Zeus como o único Criador, criando para si o cristianismo, pondo por engano na palavra para resgatar a credibilidade do reino e principalmente estabelecer no futuro o seu próprio império, o Vaticano. Voltando ao assunto. Primeiramente temos que saber como funcionam os anos do calendário romano e judaico. Foi desta forma que os judeus buscaram comparar os anos das épocas passadas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Judaico. O ano judaico vai de acordo com a criação. Veja, tem um ano a mais no calendário gregoriano por acrescentar o 0 como marco do nascimento do Messias. Flávio Jósefo, Judeus, em seu livro, relata que Herodes morreu depois de um eclipse lunar. Ele faz uma declaração dos acontecimentos entre este eclipse e sua morte, e entre sua morte e o Pessach. Alguns afirmam que houve um eclipse parcial em 13 de março de 4A. C e outro no ano 2A, C e 2 eclipses totais decorrente ao ano 1AC. Se fosse um nascimento do Messias no ano 4AC, como conta alguns historiadores, então teria quase 33 anos em seu batismo, contrária à data do governo de Tibério, LC3, 1A23. Veja que Gregório, ao reformular o calendário grego, acrescentou o março 0 para significar o nascimento do Messias, dividindo os anos decrescentes e crescentes em sua contagem. O mesmo, ao acrescentar o 0, houve a alteração de um ano, vindo a substituir e confundir vários historiadores. O livro de História Geral de Cláudio Vicentino, volume único, descreve que o fluxo histórico, no entanto, é contínuo e sem interrupções, assim a divisão do tempo em períodos vincula-se ao enfoque e a linha do tempo de análise de cada historiador, originando divergências, divisões, entre eles. A origem, a formação e as opções analíticas do historiador determinam, desta forma, diferentes visões do processo histórico, além da valorização de alguns fatos em detrimento de outros. Mesmo assim, sem escapar destas limitações, e dada a importância da periodização como recurso, utilizaremos uma de suas formas, bem simplificada e ampla, de uso bastante generalizado, alguns elementos ligados a questões de tempo. É importante destacar que a contagem parte do ano 1, considerando o ano do nascimento de Cristo, não existe o ano 0. Pelo calendário gregoriano com acréscimo do marco 0, como o nascimento do Messias, no ano 1 DC, 1 anos de idade, e no ano 30 DC, 30 anos. Ao contrário da contagem dos historiadores que, tirando 0, colocando o ano 1 e mais 1, o ano cai para 29 que teria 30 anos de idade.
No calendário profético observado pelas profecias, tendo como base o dos historiadores, o menino nasceu dentre os 9 meses do ano 1 AC. No ano 1 DC, teria quase 1 anos de idade, que corresponde quase 30 anos no ano 29 DC, do calendário gregoriano. Seu batismo ao 15º ano do governo de Tibério César no ano 29 BC, tendo como início o seu governo no ano 14 BC. Contudo, no ano 29 BC, ano em que o Messias foi ungido com 29 anos, melhor dizer, quase 30 de idade pelo Espírito em seu batismo nas águas LC3, 1 a 23. Morreu no ano 32 DC, aos 33 anos. Isto vem dar pela palavra quase do conhecimento de Lucas 3, 23. Veja como ficaria. Consulte a tabela de anos cronológicos dos historiadores no final do livro para entender melhor. Vejamos o que as semanas nos trazem. As 70 semanas correspondem a 70x7 igual 490 dias, em forma profética dada por Ezequiel 4, 6, Números 14, 34. Um dia como se fosse um ano, ou melhor, 490 anos. Daniel recebeu a profecia pelo mensageiro Gabriel no primeiro ano do reinado de Dário I, 521-484 AC, da nação dos Medos DM9, para saber entender de quando se cumprirá e o que virá depois da reconstrução do templo. Bem, para que possamos entender, foram ordenados 490 anos a vigorar as leis do Pentateuco sobre o povo de Israel por ordem divina para dar fim aos pecados, trazer a justiça, encerrando a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos para mostrar uma salvação celestial, pela premedição de que Roma destruiria o poder e o povo santo depois da morte do Messias e da destruição do templo. Foram confirmados 4 decretos e veremos cada um deles. Depois da libertação do povo do exílio pelo rei Ciro da Pérsia, 539 AC, em 538 em seu primeiro ano de governo, decretou a reedificação da casa, templo do Criador, dentro de Jerusalém e a voltar à sua pátria. Capítulo 1, 2, 3. Com vários impedimentos e reviravoltas, Dário I assumiu o governo em 521 AC e no ano 519 AC confirma o decreto do rei Ciro para o término da obra que sucedeu nos 6º ano de seu governo, em 515 AC. Ed 6, 15. Isto é, o templo totalmente reconstruído, ou acabado. As 70 semanas refere à implantação da lei do Pentateuco no ano de 461 AC, por ordem divina sobre o povo de Israel, que estava em pecado decorrente do cativeiro babilônico, que será aplicado em torno de 490 anos proféticos, e seu término no ano em que o Messias foi batizado e começado seu ministério, e depois, sendo julgado e condenado injustamente pela lei da punição, oposta dos 10 mandamentos, e depois de sua morte, Roma destruiu a lei, o templo. O povo passou a ser perseguido com desígnio a todos adorar Zeus, referente aos versículos 26 e 27, por jogar a verdade por terra, implantar o engano, o abominável, na palavra. As 7 semanas e 62 semanas. Veja que há 7 semanas para edificar e restaurar a cidade de Jerusalém, seus muros a ser levantados, e reparos em outras estruturas, e 62 semanas para pressas e traqueiras erguerá também, mas em tempos angustiosos devidamente o domínio grego e depois romano. Veja que vai desde a saída da ordem do rei Artaxerxes I, em 445 AC, até o ungido com 29 anos de idade, o ano 28 DC, sua soma 445 mais 29 igual 474 anos.
Muitos tentam e não conseguem chegar ao resultado definitivo devidamente, que aqui a operação de conjuntos de intersecção em matemática, ou elementos conjunto em hebraico, aqui fala uma coisa e depois a outra, e elas juntos. Total, por esse motivo, Daniel não conseguiu entender. Preste atenção. O rei Artaxerxes I, que reinou entre 465 a 425 AC, deu 2 decretos. Primeiro decreto, em 461 AC, a Esdras, um dos cativos de Babilônia, feito sacerdote e escriba da lei de Moisés, para a implantação dos mandamentos do Pentateuco sobre o povo. Ed 7. 11 a 28, o mesmo, assim que recebeu o decreto, conduziu a maior parte dos judeus, 17.000 cativos, da Babilônia para Jerusalém, e com eles subiram sacerdotes levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, e chegando de viagem em Jerusalém, 3 anos depois do decreto, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, isto é, em 458 AC. Ed 7, 1 a 10. Como tinha recebido o decreto em 461 AC, então, o Salvador foi ungido com 29 anos no ano 28 DC. Soma. 461 mais 29 igual 490 anos proféticos. Vai do ano 461 AC a 28 DC, completar 70 semanas, que é correspondente a 490 anos. Segundo decreto, em 445 AC, a Neemias, que residia na cidade de Susã, copeiro do rei Artaxerxes I, o mesmo, feito governador de Jerusalém, que recebeu a autorização do rei na época, para a reconstrução da cidade e seus muros, não do templo, o mesmo já edificado em 515 AC, pelo decreto de Ciro I, pela confirmação do Dário I, e aos seus redores, como praças e traqueiras, e ajudar a Esdras na implantação da lei. Neemias, capítulo 1, 2 e 4. Então, refere às 7 semanas e às 62 semanas, isto é, 7 e 7 igual 49 e 62, 7 igual 434. A soma das duas, 49 mais 434 igual 483 anos. Mas houve interseção de 9 anos entre elas, entre 49 e 434, 49 434, nas obras. Ou melhor, consta que houve alguns anos feitos juntos, ou quase no final da reconstrução dos muros da cidade com o começo das obras da praça. Então, o decreto dado a Neemias em 445 AC até o ungido, o Messias, em 28 DC, corresponde a 474 anos de toda a ocorrência das obras, e não 483 anos consecutivos. Então 483, 474 igual 9, isto é, foram 9 anos de intersecção, que juntos fizeram muros e praças, e depois deu continuidade ao término da praça com o prosseguimento das traqueiras. Então a união dos anos se dá em 483 anos. Veja pela tabela dos anos cronológicos dos historiadores. A união 49 mais 434 igual 483. Veja a narrativa. Desde a saída da ordem em 445 AC, para restaurar e edificar Jerusalém até ungidos em 28 DC, isto é, 445 29 igual 474 anos. Então, 445 mais 29 igual 474, diminuindo 483 com 474. Acharemos a intersecção. 483, 474 igual 9 anos das obras juntas, muros e praça. N ao B igual N A mais N B N A B 483 igual 49 mais 434, 9 igual 474 anos, isto é,
desde 445 AC, quando o decreto foi dado a Neemias ao ungido no ano 28 de C, corresponde a 474 anos. 445 mais 29 igual 474. Então, 445, 49 igual 396, isto é, de 445 a 396 AC, somente os muros levantados. De 434, 29 igual 405, isto é, de 405 AC a 28 DC do início da praça e traqueiras com seu término. 405, 396, igual 9 o período das duas construções em intersecção, isto é, entre os anos de 405 a 396. Veja o que diz. 7 semanas 49, 434 62 semanas, e depois das 62 semanas 434 o ungido será cortado. Fala-se, intersecção, 49, 434, a união, 483, e depois, separação, 434, dando corte no ungido. Veja pelo diagrama de Venn. Enciclopédia em carta, em 445 AC. Nehemia, protegido do rei Artaxerxes I da Pérsia, que reinou em 465, 425 AC, recebeu autorização da Pérsia para reconstruir a cidade, marcou seu regresso a Jerusalém, regressou para a grande cidade. Durante este período na comunidade de Babel havia ido notícia referente à falta de disciplina religiosa em Jerusalém. Decidi enviar a Esdra um famoso mestre e escriba para que introduza necessariamente a forma religiosa, à medida do versículo 4. O Nehemia havia convertido o país com doutrinas religiosas e dominado por uma classe sacerdotal muito poderosa. O Torá sobre a missão do segundo das escritas, Uriu, escreveu o Pentateuco, aplicou-na na vida cotidiana de Elohim. Durante este tempo, os escribas e os mestres da lei deram reforma definitiva nas Sagradas Escrituras. Biblioteca de consulta da Microsoft em Cartas 2005, cópia 1993-2004. Microsoft Corporation. Decretos. Decreto de Ciro I, rei da Pérsia, para a reconstrução do templo dentro da cidade de Jerusalém em 538 AC. Ed. Capitão 1 e 2. Decreto de Ciro I, confirmação do decreto de Dário I, em 519 AC, sobre a reconstrução do templo dentro da cidade. Ed. 6, 8 a 12. Decreto de Artaxerxes I, a Esdras para a implantação da lei, o Pentateuco em 461 AC até o ano de 28 DC a 70 semanas, 490 anos. Decreto de Artaxerxes I, a Neemias para a reconstrução dos muros da cidade e praças e traqueiras, em 445 AC até o ano de 28 DC. 7 semanas e 62 semanas ou 49 434 anos. O versículo abaixo mostra onde foi cortado, proibido, o nome do ungido. Muitos colocam como sendo a sua morte, mas não é o que aparentava. O versículo é bem claro em dizer que o nome do Messias seria apagado da memória dos adoradores devidamente à proibição da divulgação pelo Império Romano. O livro de Atos dos Apóstolos é referência desse acontecimento. Daniel em sua profecia refere ao nome do Salvador que seria cortado, apagado, provenientemente dado por Jeremias. J.R. Ozzy. 19. Destruamos seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória de seu nome. DM 9. 26. E depois de 62 semanas será cortado, apagado, ungido, e não será mais Messias, haverá outro espírito impostor.
e o povo do príncipe de Roma, o Antíoco Epífanes, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas desolações, destruições. Em outro foco, DM9, 26, e depois de 62 semanas, 434 anos proféticos, será cortado, decepado, afastado, ungido, e não será mais o Salvador por causa do nome mudado ou apagado de vez durante a perseguição de Roma contra o povo o proclamar. J.R. Ozzy, 19. E o povo do príncipe romano, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra contra o povo santo judeus. Estão determinadas desolações, destruições. A confirmação de alguns relatos históricos no livro de Atos dos Apóstolos sobre a perseguição de Roma ao povo da dispensação de Israel para apagar de vez o nome do Salvador e a religião judaica, matando as testemunhas da palavra. Essa perseguição prolongou por muito tempo, levando nos anos 70, o templo ser destruído por Tito, filho do general Vespasiano, sucessor do imperador Nero, juntamente com 60.000 soldados romanos, sediar a cidade, devidamente que um grupo radical judaico, conhecido como Sicários, aproveitou a ocasião em matar os soldados romanos. A religião judaica buscava derrubar a autonomia do imperador como Deus. Jerusalém foi palco de violentas guerras, restando somente um trecho da muralha externa conhecida como o Muro das Lamentações. Os judeus radicais e do novo conceito de salvação celestial foram mortos, outros expulsos, iniciando a diáspora. Não só este caso, mas antes, foi decretado por Cláudio o imperador, que os judeus deixassem a província romana AT 18, 2, 3. Foi a partir desse momento que o nome do Filho do Eterno parou de ser proclamado por alguns judeus com suas descendências estrangeiras, judeus casados com estrangeiros, da dispensação de Jerusalém. Ameaças e matanças foram constantes em Israel. Muitos permaneceram calados, por causa da autoridade do imperador. Em Apocalipse 13 relata esse acontecimento. Perseguição que até então duraram de 3 a 4 séculos por Roma, e se expandiu até a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, Antíoco Epífanes, para não perder a autonomia governamental como sendo Deus dos romanos, juntamente com os sacerdotes, induziram e ameaçaram vários povos em adorar a estátua de Zeus, colocado no altar do templo. O mesmo queria fazer uma só nação, para que todos venham deixar seus deuses e servir somente a Deus, Zeus. Sendo assim, os sacerdotes faziam os mesmos milagres na vista de muitos. Fizeram muitos prostrarem perante a estátua, dizendo que era Cristo, ungido. Anos depois, implantou o cristianismo, vindo da palavra Cristo, ungido pela luz solar pelos deuses gregos. Em Israel, contudo, Israel partiu para a guerra a defender seu patrimônio e sua religião, mas foi vencido. Na época, Roma queimou todos os pergaminhos originais hebraicos e aramaicos, em Macabeus 1, 56, tendo em seu poder o livro, Velho e Novo Testamento, que mais tarde traduziu para o grego, só que não depararam com cópias encontradas nas cavernas pelos arqueólogos na comprovação de que foram escritas em aramaico e hebraico, tanto o Novo como o Velho Testamento. De fato, até mesmo passagens bíblicas provam essas evidências. Bem, chegamos a uma parte principal que passa despercebido de muitos estudiosos e pesquisadores da palavra e da história. Muitos, por lerem, pensam que ainda vai acontecer. Mas já houve, somente mostra o que irá acontecer com o Assolador no futuro. 27 E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação.
e sobre a Ásia das abominações virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Quando foca a profecia decorrentes aos versículos 26 e 27, outros aparecem para completá-la. Veja também o livro de Macabeus da Bíblia Católica, que relata fatos históricos ocorridos no tempo do reinado do Antíoco Epífanes, o príncipe, filho do rei Antíoco. Na época saíram alguns judeus a fazer aliança com o rei citado acima em adotar os costumes pagãos. Durante esse período Antíoco consolidou o seu reino e conquistou o Egito, com sua sucessão em 143 anos D.C. Atacou Israel e avançou ao rumo a Jerusalém com forte exército, quebrando sua aliança, devastando tudo e todos quem o impedia, tomando posse dos objetos do templo, fazendo uma imensa desolação, ficando assim somente os estrangeiros e os soldados, e com o passar dos tempos, Jerusalém ficou desolada como um deserto. Então o rei Antíoco colocou um dito que todo o povo de diversas línguas formasse uma única nação, que abandonasse suas leis particulares, caso contrário morreria. Muitos israelitas abandonaram suas leis e religião, profanando o santuário, sacrificando porco aos deuses dos romanos, violaram o sábado, comendo animais imundos, obrigando a esquecer de quaisquer vestígios religiosos. No ano de 145 D.C., edificaram a abominação da desolação sobre o altar e construíram altares em todas as sinagogas das cidades aos redores de Judá e toda a Ásia, referente às 7 igrejas. Com esses acontecimentos o povo judeu temente ao Criador, reuniram-se, formando exércitos para defender sua pátria e religião, tiveram vitórias, mas não prevaleceram por muito tempo. Contudo, os sacerdotes de Deus, Zeus juntamente com os que ficaram em adorar a estátua, criaram o cristianismo, com seu domínio, e sobre as asas, domínios, das abominações, Zeus, em todo o território, virá o assolador, Roma papal, até a destruição determinada, a 18, 2 a 24, a qual será derramada sobre o assolador, Roma papal ou Vaticano, DM 927. Tudo começou pela tomada da seita dos nazarenos, a qual Isaías profetizava. Não só isso, como também o Salvador relatava o surgimento de muitos falsos profetas na época em dizer que era ungido, Cristo. MT 24, 1 a 28. Vamos interpretar o texto novamente. 27. Ele, Antíoco Epífanes, fará um pacto, aliança, firme com muitos judeus estrangeiros, por uma semana, 7 anos, 4, 6. E na metade da semana, na metade de 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa, domínio sacerdotal, das abominações, Deus igual Zeus, virá o assolador, Roma papal, o Vaticano, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, Vaticano, a 17, 1 a 8, a 18, 2, 3. Veja como fica o texto. Antíoco Epífanes fará uma aliança firme com muitos judeus por 7 anos, e na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre o domínio sacerdotal de Zeus, Júpiter, virá Roma papal, e permanecerá até a destruição determinada, a qual será derramada sobre a mesma. Leia como tudo aconteceu em Daniel 8, 9 a 12, 23 a 25. Asas em profecias significam domínio BN 7, 4. Abominação significa adoração a outros Elohim, ou a ídolos RM2. 22. Na certeza de ser Zeus. Assolador significa exterminador. Roma sacerdotal que determinou ao príncipe do exército romano a exterminar com a religião judaica e sua etnia. Antes Roma era sacerdotal de Zeus, passou para sistema papal, e introduziram arbitrariamente Zeus como Deus.
Deus, na palavra do Criador, e seu domínio estendeu-se por longos tempos em adorar Cristo, ungido, incluindo todos os cristãos. Percebeu que através do capítulo 9, a partir do versículo 23 em diante, relata todos os acontecimentos ocorridos naquela época, incluindo que seria apagado de vez o nome do Eterno e do Salvador, Zeus. Como Deus e prometeu, o Salvador tornaria semelhante por tomar posse de nomes mudados. A partir do momento que colocaram a estátua de Zeus, Deus, no templo do Eterno, forçando o povo a adorar. Contudo, ao passar de algumas décadas, traduziram o Novo Testamento para o grego, forjaram quase todos os nomes dos personagens bíblicos e algumas passagens, criando um evangelho não correspondente ao original, isto é, anatemado, para que Roma não venha perder seu domínio e o poder governamental, que teve seu início religioso não totalmente em Israel, que estava em guerra, mas na própria Roma, iniciando como Roma papal. O Criador, em suas palavras, assemelha Roma à Babilônia apocalíptica por todos os eventos decorrentes a seu povo, fazendo tudo servir a algo por engano. De fato que todos os historiadores sabem muito bem que Roma papal na Idade Média dominou reinos, povos, línguas e nações através da religião, isto é, das cruzadas. Ninguém podia levantar-se contra a igreja e o império, que era determinada à morte, até mesmo a ciência. Voltamos ao assunto. Se depararmos e pensarmos direito, tiraremos conclusão de que, depois das perseguições por vários imperadores que mataram, perseguiram e expulsaram o povo judeu e sitiou, queimou a cidade, fez com que o povo voltasse a adorar Zeus, proibindo em todo o território romano a proclamação do nome do Eterno e de seu Filho, forçando os judeus, casados com estrangeiros, inclinar-se à estátua. Roma, por sua vez, manteve sua perseguição e alguns anos depois, como consta a história, os adeptos cresceram não em Jerusalém, que até o momento, em aproximadamente em 260 DC, estava em guerra. Roma deu início alargada ao cristianismo, entregando seu poder de Roma sacerdotal ao papal, por adorar Zeus, e mais tarde, em 313 DC, o imperador Constantino I, Flávios Valérios Constantinos, adotou a religião cristã, dando liberdade ao culto, e em 378 a 395, Teodósio oficializou. Contando que os romanos já abominavam os sábados por causa dos judeus, Macabeus 1, 43, e o primeiro dia da semana, domingo, ficou como descanso, vindo logo a seguir Constantino a oficializá-lo. Observe novamente o que a profecia de Daniel relata pela interpretação do texto. E sobre a asa das abominações virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E sobre o domínio de adoração a Deus, Júpiter, Zeus, virá Roma papal, sistema papado, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o Vaticano. Apres 8, 2 a 24, Apres 19, 2. É por isso que ela é chamada de Babel ou Babilônia em Apocalipse, e será destruída por forjar o Evangelho, ficando anatemado, jogando a verdade por terra, levando muitos a adorarem querubim, Satanás. O mensageiro Gabriel foi bem claro a Daniel em dar declaração bastante objetiva de que o nome do Messias seria cortado da terra das nações, no intuito de em dizer que não será o Salvador e muito menos o Altíssimo Criador dos céus e da terra a se manifestar, e sim, simplesmente Zeus dos romanos. Tenha certeza de que o versículo de Jeremias 11, 19 e o cumprimento da palavra de Isaías 14, 12 a 14 referem-se a Satanás. Veja também, o Messias já previa este acontecimento depois de sua morte e da derrubada do templo premeditada por Daniel, MT 24, 15, quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação, Zeus,
de desolação, destruição, predita pelo profeta Daniel 9, 24 a 27. Quem lê, entenda. 16 Então, os que estiverem na aldeia, em Arrudeia, Judeia, fujam para os montes. 17 Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. 18 E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 19 Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20 Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21 Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22 Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne judaica, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23 Então, se alguém vos disser, eis que o ungido, Cristo, está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. 24 Porque surgirão falsos ungidos, cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. O Messias dá a confirmação de como iria acontecer ao colocarem a estátua de Zeus para ser adorado por povos, línguas e nações, e os sacerdotes confirmavam que eram cristos, ungidos, e profetas fazendo sinais e prodígios na vista de muitos. O Salvador alertava de que quando isso fosse acontecer, para não dar crédito e buscar fuga. Em Macabeus capítulo 1 em diante. 25 Eis que eu vou tenho crédito. 26 Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Logo abaixo o Messias explica como será sua vinda. 27 Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28 Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 29 Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O fato acima refere-se ao estágio final da terra. 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus mensageiros com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32 Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, mole, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33 Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. 34 Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Nestas passagens, ele está referindo aos sacerdotes e profetas de Zeus, que induzirá muitos a crerem que é um Messias, forçando a adorar a estátua, dizendo que são ungidos, enganando a muitos, encantando, logo após o cristianismo. Todos os fatos apontam Zeus e Prometeu como o personagem da semelhança. Contudo, a maior parte do povo romano já tinha em mente que era ele que fazia milagres e prodígios através dos apóstolos, e os mesmos tinha a maior dificuldade em repassar a pregação com o nome para a língua grega, por causa do som shem e et, por não ter correspondentes sons na língua grega. Atos 14, 12. Zeus e Prometeu tomou a forma do Salvador dos romanos e judeus na época e se alastra aos nossos dias. A declaração objetiva para a linguagem de hoje, e sobre o domínio religioso de Zeus em todo o território, virá o sistema papal, permanecerá agindo até a sua destruição determinada pelo Eterno, o qual será retornado contra o próprio Vaticano, o sistema papal. Obrigado por assistir. Pesquisar
Idealizador Edmilson Silva.